Fala galera, bem-vindo a mais um episódio aí dos Extremos. Hoje aqui, começando com esse lindo, recém-chegado de Harvard, Massachusetts, Bruno Nardon. Seu inglês melhorou, hein? Essa temporada tua aí de esqui lá nos Irmão, Estados Unidos. Primeiro lugar que eu fui na vida que eu não encontrei brasileiro. Sério? Só os que foram junto Pronto, com a gente. foi? Jackson Hole. Jackson Hole. Countryside. É... Wyoming. O nome da região é difícil de falar. Wyoming. Cara, mas eu vi lá que a pegada é toda sertaneja, Cowboy. cowboy. Não, pô, esquece. É. Eu fiquei... Galera anda de chapéu lá. Indiana chapéu Jones. isso inteiro. O Indiana Jones veio de lá? Talvez, mano. É. Talvez. O lugar é bem hostil. Só tem búfalos, montanhas, neve, No meio da muito montanha frio. você viu os búfalos lá ou não? Tinha no hotel, brother. Como assim? Tinha na vielazinha do hotel. Mas não era perigoso ou é de boa? Aqui não era búfalo, não. Era o outro animal. Mas eu chamo todos de búfalo. Todos os animais de frio eu chamo de búfalo. Mas era outro tipo de animal. Era tipo a rena, um negócio assim grande. Tá tudo a ver, né? O búfalo e a rena. Eu simplifico, eu sou minimalista. Entendeu? Animal de neve, búfalos. Ótimo, gostei da Gostou? ideia. Gostei da ideia. Boa. E você, alguma novidade, alguma notícia? É, só no privado, só que eu já contei pra você. A galera não pode saber? Não pode saber Ô, ainda. pequeno querubim. Vão saber mais pro meio do ano aí. Então tá bom. Então tudo bem. Bom, o convidado de hoje é um cara super especial. Um cara que eu tenho uma história com ele muito engraçada, muito incrível. Foi o cara que eu conseguia começar uma venda na fila do supermercado, tu acredita? Você tá de sacanagem Juro comigo. pra Qual você. que era o supermercado? Quero saber agora. Zona Sul, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca ali. Como é que é aquela rua? Érico Veríssimo, não? Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. E No aí? Natal, era dia 25. Você tava lá, A ele gente tava lá. calhou de estar na mesma hora, no mesmo caixa, no mesmo mercado. E ele tinha lido o meu universo, livro. é o Não, universo. você ia ler. Não, aí ali você lembrou e aí você foi ler o livro. Exatamente. Muito louco. Aquilo Muito foi um negócio louco, muito louco. muito louco. Surreal, assim, de encontrar. Falei, pô, ele me olhou assim e falou, pô, Paulo. Falei, pô, Alfredo, caraca. A gente tinha se visto uma vez. Uma né? vez. Na festa de encerramento do Express Club. É. Que o Rafa Forte tava conversando com você. E aí a gente se conheceu lá. Que sensacional. Não, muito louco. A história é muito Muito boa, muito boa. Mas apresenta E aí o nosso agora a gente faz convidado. kite, a gente... Porra, meu irmão, esquece. Nosso convidado hoje nada mais, nada menos do que o CEO da C&A há 15 anos, é isso aí? Não. Pera aí, calma aí. Tá na C&A há 15 anos. C&A. Isso aí. Mas CEO tá- desde 2015. Porra, não é pouco também não. Então, são É metade. 7 já tô 7 vai anos. fazer 8. 7 anos e meio já. Começou como comercial, é isso? Eu comecei lá, cara, na área de projetos. Fui lá para fazer projetos para a C&A. Eu trabalhava na McKinsey antes. Você trabalhou sua vida inteira na McKinsey? Não. Conta um pouquinho aí pra gente, resume aí o que você fez. Você é novo, né? Então... Sou um garoto novo aqui, cara. Filho Tô com começando 29 minha anos, filha carreira. com 27 anos. Garoto. Temos um outro caso de Benjamin Button aqui no podcast. Temos um outro novo Benjamin caso. Button Já brasileiro. rolou, Já rolou. Eu acho que o porra. kitesurf faz milagres. Faz milagres. O esporte Opera faz milagres. milagres. Opera Esporte é milagres. importante, cara. Não, Esporte é sabe o importante. Alê da House? Vitacom. Da É. Vitacom? Sei. Porra, ele tem 72 anos. O cara com um corpo de 17, meu irmão. O cara de 20. A gente tem que se cuidar, né, cara? Não, cara, eu sou carioca, né? Engenheiro de produção, o FRJ, e fui fazer um estágio quando eu tava no terceiro, tinha acabado o terceiro ano, fui fazer um estágio numa empresa lá no Rio, de moda, que hoje em dia ela não existe mais, chamada Company. E a Company, cara, era um lugar assim muito legal daquela época, era uma empresa de médio porte que também tinha fábrica. A Company era a reserva de hoje. De cool, de legal. Assim, de legal, acho que seria uma somatória entre reserva e Osklen, alguma coisa Boa, assim. Porque é tinha isso, poucas, não tinham muitas marcas naquela época. Não né? tinha, Muito pô. menos do que hoje. Eu lembro da HB. Lembra da HB?
HB. HB. Hot Butter. Hot Butter. As marcas de surf todas. E, cara, aí eu comecei lá como estagiário de engenharia, de produção, trabalhando na fábrica. E fiquei lá, levei minha carreira lá. Cheguei gerente de fábrica, depois eu mudei para o varejo. No final dessa minha temporada lá na Company. Inclusive, tinha 2 franquias da marca. Você tinha? Eu tinha lá em Legal. Salvador. Aí depois, cara, a empresa teve mudanças na sucessão da empresa, etc. Eu decidi sair e fui fazer um MBA nos Estados Unidos. Aí saí, fui para os Estados Unidos, fui trabalhar fui para Duke University, fiz o MBA lá. No meio do caminho, trabalhei na Capital One, que era uma empresa de cartão de crédito, né? Grande, agora enorme. E um monstro. Na época não era tão grande assim. Ela tem um negócio embaixo da logo assim, né? Exatamente. E aí quando eu voltei do MBA, fui trabalhar na McKinsey. Legal. E aí da McKinsey trabalhei uns 3 anos. Essa McKinsey é uma fábrica de grande executivo, hein? Porra. E aí fui pra C&A, né? E como é que foi essa história de você ir para lá? Na C&A? Você Era um projeto terceirizado. Via Cara, McKinsey foi muito lá, louco, cara, porque foi assim, eu tava na McKinsey e tava rolando uma negociação da McKinsey com a C&A para fazer um projeto. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, pô, eu quero participar, cara, quero participar. Vindo essa história de moda, adoraria trabalhar numa empresa de moda de novo e tudo mais, queria fazer esse projeto. E, cara, a negociação rendeu, e eu tava num lifestyle na McKinsey que não tava bom para mim, né? Eu tinha meus 2 filhos eram pequenos, os 2 morando no Rio. A grande maioria dos projetos que tinha sempre em São Paulo, então eu passava a semana inteira aqui em São Paulo e no final de semana eu ficava via meus filhos, minha família. E, cara, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, em que ficou uma coisa, a família ficou um negócio mega compacto, assim, né? A gente brincava até que era a família do metro quadrado. A gente ficava junto o tempo inteiro, né? Durante 2 anos. E aí volta para um lugar que, de repente, eu tenho que ficar o tempo inteiro fora, afastado, aquilo tava me corroendo. Então esse era um lado da história. O outro lado, cara, que minha história foi executiva, assim, né? Eu gosto de fazer as coisas, eu não gosto só de idealizar ou fazer só o projeto, etc, etc. Aí, cara, tava rolando essa conversa, e aí, nesse meio do caminho, eu fui trabalhar com a Xerox, lá no Rio, né? Nesse período, enquanto não estava rolando... Porque a Xerox tinha sido um cliente meu lá na McKinsey. Aí, enquanto não estava rolando a história do projeto, eu falei, cara, cansei de esperar, eu vou resolver minha vida aqui com a Xerox. Bicho, 2 semanas depois, o cara que era o CEO da C&A falou, preciso te conhecer, fiquei sabendo que tu é consultor e trabalhou com varejo de moda antes, é verdade isso? Falei, é verdade. E aí, cara, começamos a conversar. Você ainda tinha as franquias da Company? Não, eu vendi as franquias antes de ir para os Estados Unidos. Aquilo ali me financiou, né? Pagou o teu MBA. Pagou a minha vida lá, né? 2 anos faturando quase nada, né? Só estudando. Foi uma vida... Eu gastei e fui com meus filhos, né? O padrão de quem vai fazer MBA normalmente não é esse, né? Eu fui com minha mulher, meus 2 filhos... chegamos lá, lugar desconhecido. Eu nunca tinha morado fora do Brasil, eu tinha um sonho danado de morar fora do Brasil, cara. Achava aquilo um negócio, assim, de outro mundo, assim. Hoje é a mesma cabeça? Cara, hoje eu gosto muito de viver em lugares, né? Tanto que, assim, de férias, uma coisa que eu idealizo, assim, quando eu tiver um outro estilo lifestyle pós-executivo, assim, é de morar uns meses em cada lugar, assim, sacou? Tanto que, quando eu tiro férias, eu vou pra Europa ou vou pra algum lugar, eu normalmente pego um Airbnb e fico num lugar só. Eu não gosto de ficar fazendo 62 lugares, sabe? Aquela coisa. Tem que visitar isso, não tem que visitar nada. Eu tenho que ficar num lugar e viver. Quero viver lugar ali, quero ir na padaria, sacou? Quero ir na padaria, quero fazer o café da manhã em casa, quero ir num lugar que seja um lugar que a galera local vai, tal. E de vez em quando faz um turismo também, mas eu gosto de viver lugares diferentes, sacou? Então acho que isso pra mim é o outro. Mas na C&A, cara, comecei como um cara de projetos, então fui contratado para ser diretor de projetos, começar lá o tal do PMO, que era Isso era o quê? 2003? Isso foi 2004, final de 2004. Quase 20 anos já, então. Já tem quase... Não, tem 18. 18. E na C&A não é não.
Você tem um time aí que tem 20 anos de empresa. Tem uma galera. Tem uma galera. É bizarro. Tem uma galera. É bizarro. Todo mundo. Uma galera. E aí, cara, daí eu fui pra área, eu assumi o masculino. Eu falei, pô, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu não vim aqui fazer projeto. Mas você ainda estava na McKinsey, ou você Não, já era executivo CA. Já era executivo CA. Falei, pô, se eu quisesse ficar fazendo projeto, ficava fazendo a McKinsey. Mas eu entendo que faz parte de uma transição aqui. E aí fui para a área de negócios, assumi o masculino primeiro, aí depois assumi a área comercial, que é o papel lá do Donati hoje, que é né? Brilhante. E aí Grande depois Donati. fui assumindo outros pedaços, né? O marketing, teve logística, tudo supply chain, etc. E aí fui rodando ao longo de alguns anos nesse sentido, até que em 2015 eu assumi a companhia como um todo. Como é que foi isso? Esse CEO que te trouxe, ele te preparou para essa sucessão? Ou acabou que ele saiu para outro desafio e você entrou? Como é que foi essa... Ele saiu em 2008, então eu entrei em 2004, fui para o masculino em 2006, assumi como vice-presidente comercial em 2007, 2008, por aí. E ele saiu em 2008, final de 2008, 2009. E aí veio um membro da família assumir a companhia nesse período, né? Porque a CIA, só para quem não entende, Não ela sabe, era não uma entender. empresa familiar. É legal De isso. que país que é mesmo? É uma Holanda. empresa de origem holandesa, que sempre foi liderada por membros de uma mesma família. A família detém o controle de 100% do capital de todas as empresas, menos a CA Brasil hoje. Na CA Brasil eles têm a maioria, mas eles não têm 100% do capital. É a única exceção dentro do grupo, que é uma empresa de capital aberto. Quantos anos já tem as empresas familiares dessa família? Então é 1841. Sensacional, né? 1842 guerras mundiais e Guerra Fria, o diabo a quatro. Assim, muito louco, porque é uma história muito legal, cara, de reinvenção. Não tem como você viver, né, uma empresa viver quase 200 anos e não ter que se reinventar muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Sensacional. Mas a origem, eu gosto de contar essa história porque eu acho que essa história assim é fantástica, porque ela traduz o que é o espírito da empresa, né? A origem da história são Clemens e August. São dois irmãos. Esses dois irmãos, cara, vendem tecidos numa estrada, em fazendas que ficam em uma estrada que vai da Alemanha para a Holanda. Esses caras vendem tecido, porque as pessoas naquela época não compravam roupa pronta. Elas só compravam tecido e elas faziam as suas roupas. Roupa pronta era um negócio muito sofisticado, só para os caras da super elite, né? Então eles vendiam esses tecidos, até que um dia os caras entraram numa de falar, cara, será que é possível fazer aquele sobretudo de lã, aquele casacão, e conseguir vender para essa galera? E os caras começaram a correr atrás, começaram a tentar fazer uma reengenharia ali de como construir aquele casaco de lã, até que conseguiram fazer o tal do casaco. E aí, cara, começaram a vender nas fazendas, vendeu pra cacete, porque antigamente como é que nego fazia casaco de lã na fazenda? O cara basicamente comprava o tecido, cortava o meião aqui e fazia um poncho, né? Tipo um poncho, né? Bolívia. Isso daí. Então, cara, boliviano. muito louco a parada, porque o cara conseguiu. Quando eles conseguiram, e aí por isso que eu falo que é muito legal a história, porque aquilo ali bombou, e dali eles começaram a fazer primeira loja que eles começaram a abrir, e aí começaram a abrir lojas, né? Começou tudo uma história de casaco, sobretudo, mas, cara, e a essência que permanece até hoje, né? Que é assim, como é que eu consigo dar acesso à população como um todo de produtos que aparentemente fossem sim exclusivos, ou uma informação que não era possível para todo mundo, era uma coisa mais elitizada, e eu acho isso muito legal, porque eu falo assim, eu fiquei sabendo dessa história muito tempo depois de eu estar trabalhando na CA. Um dia eu fui num evento que era dos acionistas lá, eu fui convidado para falar do Brasil, e aí numa dessas o cara me contou a história, eu falei, uau, cara, que coisa legal, eu não sabia, mas e aí é a essência, né? A C&A aqui no Brasil hoje faz isso, né? Ela tenta exatamente, tentar
dar acesso às pessoas à moda e as pessoas poderem se expressar, independente do nível social da pessoa, dos credos, raças, qualquer coisa. Então, isso para mim é sim, super simbólico no final do dia, porque é a essência de um negócio. Quando eu vejo a história das empresas, quando você começa a prestar atenção, tem uma história de essência, de um credo do cara que começou o game, né? Então vocês dois, vocês têm os credos de vocês levaram vocês a ter essa história e levar essa história. E esse credo, no final do dia, quando ele é relevante, o sucesso é inevitável, né, cara? Animal. É muito legal. Muito bom. Qual é o maior país que a CA hoje? Que ela é a maior? Hoje em dia, cara, tem em termos de tamanho, hoje é o Brasil, né? Era a Alemanha, sempre foi Brasil segundo. Acho que hoje o Brasil é primeiro, Alemanha é segundo. Mas eu tenho que dar uma atualizada, porque hoje em dia a gente não pode... A gente não compartilha tantas informações financeiras um com o outro, porque a empresa CA agora, Brasil, é capital aberto, né? Então e por que veio esse movimento? Do capital aberto? É que eu ia voltar um passo para trás, né? Que em 2008 tinha um presidente que não era da família, daí entrou um presidente da família. Sim. Esse presidente ficou durante quanto tempo lá? Ele ficou até 2014, aí ele fez uma transição com o holandês, que entrou em 2014 e saiu em 2015. Essa transição não funcionou muito bem, e aí surgiu a oportunidade. E aí, beleza, peguei essa. E você estava na hora certa, no lugar certo, com a competência certa e pediu, ou os próprios acionistas puxaram você? Porque nessa época você ainda era privada. Como é que... Conta detalhe desse convite, né? Telefone, e-mail, o cara bateu na tua porta da tua sala, como é que foi isso? Gente, isso é muito louco isso, porque primeiro eu estava numa empresa que basicamente eu entendia que era uma empresa que essa posição CEO não existia, não era possível, porque era sempre reservada a um membro da família. Então, eu estava consciente que eu estava num lugar que eu estava me divertindo, que tinha um monte de desafio, que eu achava muito legal, estava aprendendo, estava avançando, mas que essa posição talvez não existisse isso num curto ou no médio prazo. Mas estava lá, óbvio que eu tinha alguma ambição, tinha. Quando começou a discussão de que o family member ia sair, aí, cara, opa, isso me interessa, como é que eu posso participar do processo, etc, etc. E no final, acabaram trazendo um holandês para assumir a posição. E aquilo era parte de um processo de transição para essa pessoa poder ir para a Europa depois e ter outros papéis lá na Europa. Na CIA ainda? Na CIA. E aquilo me machucou violentamente, assim, né? Na época eu fiquei super decepcionado. Isso eu gosto de falar pra galera, assim, que tá na jornada, assim, às vezes corporativa, porque todo mundo trata as coisas, e é inevitável, é humano isso, como quase definitivas. E a única coisa que elas não são definitivas. E aí quando surge uma situação dessa, de repente você tá numa expectativa e ela não acontece, e se você se deixa abater por isso, aí ela realmente não acontece, né, cara? Então foi muito louco, porque na minha cabeça era assim, a paixão que eu tinha pela companhia já era tão grande, falava, independente de quem é o CEO, cara, eu vou ajudar, preciso fazer essa empresa funcionar, preciso ajudar essa história, e se esse cara for bem sucedido, ele vai para a Europa e eu tenho uma chance de novo. Então essa era a ideia, esse era o espírito da história. E não deu muito certo. E realmente não deu muito certo. E aí, em um ano, a família resolveu trocar a liderança. E aí, num belo dia, eu sabia que a história não estava indo bem. Eu soube que ia ser trocada a liderança, mas não sabia qual que era a solução que ia dar, né? Então, o dia que me chamaram lá na salinha, então era o cara que era o family member que estava liderando antes, que ele assumiu como CEO lá na Europa, né? Ele me chamou junto com a pessoa de RH lá, falando, a gente queria conversar com você e tal. Eu sentei lá na sala, falei, bom, o que será, né? Ele falou, então, tomou uma decisão de tirar essa pessoa, ele está saindo e queremos convidar você para ser o presidente da companhia. Cara,
É um dos momentos, né? Um dos momentos que eu lembro assim de uma maneira quase cristalina, que eu simplesmente fiz assim, cara. Eu ergui os braços, falei, porra, consegui, sabe? Tipo, porra, consegui. E uma coisa que eu falo pra galera, assim, molecada, meus filhos também, assim, eu nunca pensei que eu fosse ser CEO, cara. Não estava no meu mapa, assim, não estava no meu radar, assim, de falar, pô, eu trabalhei desde que eu comecei para ser o CEO. Era muito distante da minha vida, cara. Eu sou filho de dois caras, porra, brigadores, lutadores, classe média, porra, direito, me deram tudo na vida, todos os fundamentos, cacete. Mas, cara, esse mundo corporativo era muito longe de mim, cara. Não tinha contato, nem tinha repertório para essas coisas. Então, quando eu fui trabalhar na Company, naquele momento, eu fiquei felizão, consegui um emprego, sabe? Consegui um emprego, consegui um estágio, consegui um emprego. Agora sou gerente da fábrica. Olha que legal. Para mim, aquilo ali, cara, era... Talvez eu sou um cara que também eu tenho sonhos para a empresa. Mas, assim, para mim em si, cara, eu gosto de viver agora. Né? Então, eu não gosto... Eu quero não sei o quê, eu quero sei lá o quê. Eu não sou tanto assim, né? Então, cara, quando eu fui fazer MBA, para mim era uma chance de morar fora e de aprender. O que era depois da vida corporativa, porque eu trabalhava numa empresa de médio porte. Não tinha contato com essas empresas grandes, cara. Não tinha repertório para sentar, reunião. Reunião era, porra, a galera, cara. O dono da empresa, o cara que cuidava do comercial, o outro cara que cuidava da fábrica. E aí, pá, estamos com esse problema. Uma coisa informal, eu vivi nisso. Eu fui formado nesse mundo. E eu acho fascinante, cara. Eu tento trazer, de alguma maneira, para a C&A essa informalidade, essa coisa mais leve, essa coisa séria, com um monte de princípio por trás, com muita vontade de fazer coisas diferentes. Mas, cara, mais leve, cara, sabe? Não é aquela formalidade, reuniões, aí um tem que falar, porque aí o outro não pode falar. É chato demais isso. Isso, para mim, é a parte chata do mundo corporativo, assim. Então, contei toda essa história porque, no final... a história de ser CEO nunca foi mapa. Mas quando aconteceu, talvez até por conta dessa história toda, que não estava no meu radar. Depois, quando estava, não rolou. E depois rolou, cara, foi assim, quase como comemorando um gol, sabe? Tipo, porra, consegui, cara, que isso? Então, assim, são coisas assim, que marcam muita gente, né? Você ligou para quem quando você saiu de lá? Pra minha mulher, né? Tereza foi a primeira que ouviu a história. Falei, cara, você não acredita. Você não acredita. E eu lembro naquela noite que a gente saiu para jantar, os caras lá da fábrica, da C&A, etc. Naquela noite, deitei na cama assim. E, cara, chorei igual uma criança. Lembra que, me emociono de novo, brother. Assim, que animal. Cara, chorei igual uma criança. Falo, cara, consegui, cara. Meus pais nunca imaginavam que isso poderia acontecer, né? Então, muito louco, cara, muito louco. São coisas muito loucas. Naquela época, você ainda não tinha capital aberto. Não. Como que era essa interlocução com a família? Porque a família era dona de 100% da C&A aqui no Brasil. Sim. Então, no fim do dia, vinha uma determinação do conselho da empresa de como o Brasil deveria agir, né? Qual que era a diferença ou como é que foram esses 4, 5 anos em termos de determinação para você, olha, faça isso? Quais que eram as 3 grandes diretrizes? Bruno, assim, quem conhece a dinâmica da C&A sabe o seguinte, a C&A sempre foi uma empresa com princípios assim, de muita autonomia. Às vezes até demais, mas assim, muita autonomia, sempre foi. O único nível de autonomia que a gente não tinha no Brasil era autonomia financeira. Então, todas as decisões, qual é o plano financeiro do ano, qual o nível de investimento, qual o nível de caixa, isso tudo tinha que ser bem acordado e cumprido com o controlador. Então, isso a gente sempre teve. E sempre foi muito organizada, muito correta, muito certinha. Sempre foi muito CDF Caxias, nesse sentido, assim, sabe? De tentar fazer tudo certinho. O que facilitou um monte na época do IPO.
Porque, pô, estava tudo pronto. Não tinha que construir formalidades, organizações, estruturas. Já estava tudo pronto, né? Então isso facilitou bastante depois. Mas essa dinâmica que tinha era uma dinâmica de discussões orçamentárias uma vez ao ano e progress review, que a gente chamava, né, de cada 3 meses. Cada 3 meses vinha um board, que existia um board com vários membros da família que vinham ao Brasil e tinha um momento de sessão de prestação de conta. Como é que está indo, o que está o resultado, como é que está diferente do plano, por que vocês estão fazendo, o que está fazendo diferente, como é que vocês vão fazer para recuperar, ou o que vocês estão fazendo para conseguir estar acima do plano. Então, essas conversas sempre tiveram, né? Então, esse tipo de governança, né? Facilitou muito também no IPO. Facilitou, mas isso eu falo assim, pós-IPO, para mim foi um outro mundo de governança, assim. Eu acho que uma das maiores diferenças que eu vejo de uma empresa capital aberto e capital fechado é, de fato, o nível de governança que você tem dentro de uma empresa de capital aberto. Seja por regulation, seja por decisão da companhia. Cara, é como se fosse um barco muito mais estável, assim, né? Perfeito. Você fazer uma maluquice, o CEO acordou louco, né? Como é que é? O patrão... Deu a louca no CEO. Deu a louca no CEO. Não tem tudo por 50% do preço. Tudo por 50%. Você acorda 80% off. Só no app. Não tem espaço para ele. Pode até ter, mas o cara não vai durar muito, né, cara? Porque hoje tem o board em si, né? Tem os comitês, comitê de digital, comitê de auditoria e riscos, comitê de serviços financeiros, comitê de pessoas. Todas as grandes discussões mais estratégicas são discutidas. Não são... Não é uma decisão monocromática. Exatamente. O que para os investidores, quando o investidor... Cara, isso dá mais estabilidade, né? Dá mais estabilidade. Não é um louco furioso entrou lá e de repente a empresa vai para qualquer rumo X. Eu acho que essa é a beleza da história da governança. Assim. E daí, ali, 18, 19, então a empresa estava indo super bem financeiramente. E de onde veio a ideia de vamos fazer um IPO? E como isso foi recebido pela família também? A discussão, cara, era a seguinte. A empresa podia mais. A marca C&A é uma marca absurdamente forte. De longa data, não é de agora, de longa data, né? E a gente, como executivo aqui no Brasil, eu perturbava a vida deles no sentido de que, gente, essa empresa pode mais, a gente pode acelerar mais, mas a gente precisa investir mais. O volume de lojas que a gente abriu de 2015 de 2010 até 2019 foi muito baixo comparado com a concorrência. E esse talvez tenha sido um dos maiores fatores da aceleração da concorrência nesse período. E a gente falava, cara, a gente precisa ter outras alternativas, porque eu entendo que dentro do portfólio da Cofra, que é a holding, né, tem vários negócios. Eles têm negócios de real estate, eles têm negócios de private equity, eles têm negócios de varejo, eles agora têm negócios de sustainable food, eles têm negócios de energia, clean energy e tal. Então tem um monte de perspectivas de negócio e eu sou era um dos competidores nesse portfólio de empresas, estando no Brasil e com na época, o governo... que não estava indo nada bem, né? Então, a dimensão macroeconômica ruim, e o que exige um walk maior, né, para a gente... Então, retornar cara, é como se a gente tivesse uma corrida contra outros negócios dentro do portfólio e uma bola de ferro no pé. Eu falava, cara, mas a gente tem que ter outros caminhos, porque a gente está perdendo tempo aqui, a gente podia acelerar. E aí surgiu, numa conversa mais informal, surgiu a possibilidade de abrir o capital. Pô, foi rechaçada no primeiro momento com todas as fichas, nem pensar de jeito nenhum. E depois a gente foi discutindo, cara, e foi avançando e foi ganhando um pouco mais de clareza, né? Primeiro da nossa parte, tentando mostrar um pouco mais de como isso poderia acontecer, e depois também do engajamento deles, desse interesse, e falar, pô, mas isso aqui tem de fato uma oportunidade de criação de valor importante aqui na equação.
E poderia ser, de fato, um caminho, né, de expandir o negócio aqui no Brasil sem necessariamente prejudicar os investimentos nas outras unidades de negócio. Daí surgiu essa história. Quando surgiu a possibilidade, a gente agarrou ela com todas as forças, né? Então, em 5 meses a gente fez o IPO. Teve a janela. Em 5 meses a gente, da conversa, tipo, talvez ao dia do IPO, cara, que foi em outubro, final de outubro de 2019, foram basicamente 5 meses, o que todo mundo fala que é um período muito, muito, muito rápido, mas era a chance da gente poder fazer essa cena acontecer. E foi talvez um dos dias mais legais assim, que eu já vivi também, que foi o dia de bater o sino lá na B3, né? Tendo liderado ali o processo, cara, é um negócio que também é outro momento de emoção que você não esquece, né? Como é que foi? O que você sentiu lá na hora? Cara, assim, que você... Primeiro que, como eu te falei, né, antes, assim, não era do meu repertório. Na hora que você vê que você faz uma festa lá na B3, né? Então tem uma galera, você convida a família uma galera. Veio também? Né? Veio, gente, veio membros da família e tal. E exatamente, é uma celebração, né? Mas é para valer, né? A partir daquele segundo começa a trade da atuação, né? E então aquela cena, daquele esforço, daquele projeto que acaba acontecendo e tá todo mundo ali vibrando, a empresa, cara, vibrando loucamente, né? De nossa, nós vamos ser uma empresa de capital aberto, que legal, tá? Todo mundo vibrando com as possibilidades que aquilo trazia pra gente. Pô, passa aquele filme, né, na cabeça todo o processo, toda a discussão, todas as dificuldades, roadshow, conversando lá com os investidores, vários lugares. O que tu achou mais difícil no processo de IPO? Cara, assim, eu acho que tem Repetir 500 vezes a mesma coisa. Isso é chato pra caramba, cara. Isso é chatão, cara. Isso é chatão, brother. Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo odeia. Isso é chatão, cara. Mas Pô, por que não reúne, né? Mas automatiza, né, cara? Automatiza, Porra. você automatiza. Mas você aprende ao longo do processo também, né? E se interessaram mais por isso, então eu vou dar mais reforço nisso. E estão se interessando menos por aqui, então edita esse pedaço. Aqui tem mais dúvida, tá bom? Vamos ficar mais uma história mais robusta aqui. Então isso você vai melhorando ao longo do roadshow, assim. Mas é meio boçal, assim, né? Eu acho que Ainda hoje mais em dia... que em 19 você fazia tudo presencial, Exato. tinha que viajar para fazer o roadshow. Exatamente. Rio, São Paulo, Faria São Lima, Paulo, Leblon, Faria Lima, Leblon. Los Angeles, Chicago, Boston e Nova York e Londres. Então foi uma semana de pauleira, assim, loucura. De falar com uma pancada de gente. É um negócio... Eu acho que isso acho que agora com a história do online isso melhorou, né? Imagino eu. Bom, se bem que não tá tendo muito IPO, né? Já faz uns 2 anos. Ninguém sabe direito como é esse processo, porque não tá rolando. Tem que até explicar pra galera o que é IPO. O Israel Damélios falou que o roadshow dele foi, acho que, sei lá, 100, eu não lembro o número exato, mas foram 100 reuniões que ele fez todas da casa dele, só que era assim, era 8 da manhã até 8 da noite, todo dia, sendo uma reunião conectava na outra, sendo uma reunião conectava na outra. Ele falou, por sorte... Né, ou não, ele estava no meio da pandemia ali, acho que logo depois que a primeira onda tinha passado, que foi quando ele fez a abertura, né, fim de 2020. Falou, cara, foi intenso, mas muito melhor do que se fosse viajando de avião para visitar a galera. Então ele conseguiu compactar muito, conversar com muito mais gente. Legal. Isso deve ser bem melhor do que... Mas eu acho que agora a galera também deve estar voltando, né? Pelo menos algumas das reuniões presencialmente. Eu acho Cara, que se tu pudesse dar uma dica pra galera que assiste a gente, que ouve a gente e é CEO de uma empresa, o que você falaria, assim, qual é o papel do CEO pra você, assim, na companhia? É esse alinhamento, é essa conversa, essa proximidade com o time, é a tomada de decisão, é a construção de futuro? Cara, assim, tem algumas coisas que eu acho que são absurdamente fundamentais. Primeiro, a decisão de como você vai estruturar a empresa, essa dimensão, essa decisão organizacional e a formação de um time é a ponto de partida da conversa como um todo. Segundo elemento que eu acho que é crítico na equação é a direção. Pô, nós estamos indo para onde? O que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, né?
como a gente vai construir valor para essa companhia? Qual que é o caminho que a gente vai seguir em grandes linhas? Porque não o que eu acho mais importante é você falar, nós estamos indo para a direita, para aquela direção, a nossa ideia de trajeto vai ser esse, mas, cara, a única coisa que você tem que ter certeza é que não existe nada certo. Não vai ter nada certo. O trajeto que você imaginar vai ser diferente. Talvez até mude um pouco a direção no meio do caminho, mas o que importa, acho que no final é ter essa clareza, né, de para onde nós estamos indo. E o terceiro elemento, cara, que eu acho que talvez seja um dos mais desafiadores, porque a sociedade, de alguma maneira, valoriza demais os individualismos. E uma empresa é um esporte coletivo. Então, eu não sei quanto eu adoro esporte, cara. Eu sempre fui formado no esporte, vivi no Flamengo lá um tempão na minha vida, eu jogava basquete lá também. Eu entendo que o jogo coletivo, cara, é uma força, hoje em dia, absurdamente fundamental dentro das companhias. A história do herói, aquele cara que é o cara que tem as putas ideias e que é capaz de fazer o mundo virar de cabeça para baixo, cara, eu acho que isso está ficando cada vez mais raro e cada vez menos relevante no final do dia. Embora a mídia, de alguma maneira, as histórias são muito centradas nas pessoas em si, né? Nesses heróis. Existe uma certa necessidade de construção de heróis. E as pessoas se inspiram também nos heróis, de alguma maneira. Então é uma coisa que não é negativa. É só que eu acho que é um pouco distorcida. Porque eu sempre lembro lá todo aquele caso lá famoso, né, dos Galácticos, do Real Madrid, que num determinado momento contratou um monte de cara top e os caras eram os melhores dos mundos da posição, não ganhavam nada. E vários outros casos em que times médios, tipo Seleção Brasileira de 1994, ganhou lá nos Estados Unidos depois de um tempão, um time que não era isso tudo, mas, cara, era um time, cara. E time é foda. Pra mim, time faz toda a diferença. Então, eu acho que o papel do CEO, no final do dia, ele tem que ter essa cabeça de formar o time, cara. Ele tem que ter indivíduos fortes, ele tem que ter indivíduos talentosos, mas, cara, que saibam jogar em função do time. O time é maior de qualquer um dos indivíduos. Isso para mim é uma premissa chave na equação de uma empresa como um todo, que tem a aspiração de crescer, que tem a aspiração de se desenvolver. Porque se você é um conglomerado de várias empresas independentes, pode ser, de repente você tem um CEO de uma empresa A, de uma empresa B, outra empresa C, e de repente tem baixas sinergias entre essas empresas, que eu acho que hoje em dia também é uma figura cada vez mais rara. Eu acho que as sinergias entre as empresas estão cada vez maiores e as possibilidades cada vez maiores. Então, você montar um monte de business units e cada um por si, soca, bota, dá o target para cada um, bota lá a cenoura e deixa os caras se degladiarem entre eles, e não é um modelo que eu acredito, cara. Eu acredito no modelo do time, eu acredito no modelo da integração, eu acredito no modelo de uma visão compartilhada, eu acredito no modelo de compromisso com a empresa, sabe? Um commitment, não um commitment ingênuo de não, eu sou comprometido com a empresa, mas compromisso porque eu acredito, que eu gosto. Aquela história como é que a gente ouviu, acho que a gente estava lá no negócio da NAF semana, não sei se você ouviu essa, mas o cara falava assim, fidelidade é a falta de uma opção melhor. No varejo, nunca ouviu essa? Caramba, essa é boa. Porra, achei essa top é boa. Essa, cara. Fidelidade, cara, como uma empresa é a falta de uma opção melhor. Então, sabe, outros vão falar que seja eterno enquanto dure, mas no final, cara, assim, se você está comprometido, se você acredita que aquele ambiente é maneiro, que você está aprendendo, que você está se desenvolvendo, que tem oportunidades, cara, e você acredita no propósito da empresa, você acredita nos valores que ela prega, no ambiente que você vive, isso para mim é muito importante, entendeu? Então são coisas que eu acredito. Tem gente que, muito importante é quanto que ganha no final do mês, qual é o nome do cargo. Tem gente que acha que isso é muito mais importante. Ok,
quem sou eu, né, cara? Assim, cada um tem a sua crença na vida, cada um com a sua fórmula. O que eu não acredito nisso. Eu acho que essas coisas são mais temporárias. Eu sempre lembro assim, todas as vezes que eu fui promovido, todas as vezes que eu recebi o meu primeiro contra-cheque depois de promovido, foi muito legal. Alguns meses depois, virou normal. É isso aí. 3 a 4 meses. Esse é o tempo para virar normal. Não era mais tão legal. Era normal. E, pô, mas a emoção, cara... A emoção tem que ser todo dia, né, cara? Tesão. Tesão. Porra, emoção que tem por trás, cara. E agora uma parte, né, de conhecer o resto lá da turma também, da CIA, até explicado que todo mundo tem esse mesmo tesão de trabalhar, de estar lá, de, cara, vamos fazer, é pelo time, é muito maior do que eu. Cara, isso E é uma coisa também que eu acredito muito. Acho que a cultura de uma empresa tem muito a ver com os indivíduos que estão nela, remando para o mesmo lugar. Porque se tem uma pessoa remando contra, você não vai na mesma velocidade que você gostaria de ir, né? Então, cara, assim, se você tem esse time de fato unido, remando no mesmo lado e com tesão na jornada, que eu acho que para mim esse é o principal, ter tesão na jornada. Se todo dia, que você falou bem isso, né? Eu vivo agora. Se todo dia você está aproveitando, o resultado é consequência de você estar fazendo bem feito o dia de hoje. Né? E você fazer o dia de hoje é muito difícil, porque você também tem que saber falar não para muitas coisas, né? E quando você falou aqui de direção, né? Da clareza para onde vai e principalmente para onde não vai. Que não vai fazer. Que não vai fazer, porque numa empresa tão grande igual a CIA, oportunidade que mais aparece todo dia. E o nosso papel também de líder é saber falar não para as coisas boas para ficar com as ótimas. E é difícil você falar não para coisa boa, cara. É fácil você falar não para coisa ruim. Coisa, cara, que todo mundo falaria, não, isso daqui é fácil. Mas, cara, aquelas coisas que você fala, putz, isso daqui pode ser... Mas e o foco? E aonde que a gente vai focar? E para onde a gente vai? Putz, galera, deixa isso daqui para depois, talvez no futuro seja bom. Isso, para mim, é muito o viver o presente. O viver o presente no fim do dia, ter 3 coisas na tua agenda, cumprir elas e cumprir elas com tesão. Que se você também não tem tesão, vai jogar em outro time. Exatamente, cara. Exatamente. Vai jogar em outro time, cara. Se tá sem tesão, vai jogar em outro time. Vai jogar em outro lugar. E empresas, lugar, no fim do dia, cultura, né? Um negócio que a gente debate bastante aqui, tem a ver com exclusão. Muita gente fala hoje de inclusão, e eu concordo, você tem que incluir de uma maneira diversa as pessoas, mas quando você pensa em cultura, a cultura per se, ela é exclusiva das pessoas que não querem vivenciar aqueles mesmos valores que a empresa prega. E quando você fala, né, de exclusão, cara, aqui a gente quer se divertir, aqui a gente quer trabalhar em alta performance, aqui, putz, a gente não tem mimimi, entre várias coisas, né? E daí depende de empresa para empresa. Exato. Cada empresa tem os seus valores. E não quer dizer que se você não se deu bem em uma cultura, que você não vai se dar bem na outra. Isso eu falo para muita gente, cara, desde a minha primeira empresa, passando pela segunda, pela terceira. Cara, não quer dizer que se você não se encaixou aqui, que você não vai se encaixar em outro lugar. Você tá fazendo favor para você de não querer ficar aqui, né? E ir para outro lugar, eu tô fazendo favor para você. Porque o que você acredita, os seus valores não ornaram, não combinaram, não encaixaram. E tá tudo bem, cara. Tem um lugar certo para todo mundo nesse planeta. Tem tanta coisa para as pessoas fazerem. Eu acho, e esse tesão que você fala da cultura, né? Com os valores da CIA, com tudo aquilo que vocês pregam, que é bem diferente, por exemplo, do que a gente faz no G4, cada um com seus prós, contras e assim por diante, mas que tem o seu lugar. Cara, todo mundo que eu conheci de lá tem esse mesmo tesão, cara. E isso, para mim, é impagável. Você ter um time que brilha os olhos e trabalhar junto. É isso aí. Cara, eu queria te perguntar sobre a MBA. Hoje, você recomendaria para um cara na mesma idade que a sua, nos dias atuais, fazer um MBA? Não, na mesma idade que ele tinha lá atrás. Ele tinha lá atrás? Na época que você quantos fez? anos você tinha quando você fez? Eu tinha 31. Você recomendaria hoje para um cara de 31 anos fazer um MBA com a dinâmica do mundo como está hoje? Cara, eu acho que o formato MBA, ele daquele momento, eu acho que não conecta com os dias de hoje, tá, cara? Eu acho que hoje é diferente. Naquela época era um formato muito forte, muito dominante, né? Hoje em dia eu acho que já não é mais. No final do dia, aquela dinâmica de ir para fora do país
experimentar uma outra cultura, entender aquela coisa de como funciona o processo de aprendizado. A comunicação não era como é hoje, né? Porra, cara, aquilo ali era um negócio espetacular, entendeu? Oh, caraca, que é isso? Então, para mim, aquilo era uma história muito grande. Mas o mais legal era aquilo ali te dava acesso a um portfólio de empresas e de possibilidades corporativas que nunca foram a minha realidade. Então, eu acho que o MBA ele tem a ver para quem quem quer fazer uma carreira mais no mundo corporativo. Eu acho que funciona ainda. Ainda é uma fórmula que, para mim, é uma fórmula vencedora. Porque tu vai conhecer gente que trabalha em empresa e pode gostar de você, já te puxa para trabalhar. E você tem uma visão generalista do negócio. Sabe, eu acho que no final do dia o MBA ele te dá isso, essa coisa de um olhar mais generalista. Porque normalmente você faz carreiras de sucesso no início, são carreiras especialistas. O cara é muito bom no assunto X, muito bom no assunto Y, o cara é muito bom no assunto Z. Aí de repente ele chega lá, cara, ele é o baterista número 1, o outro é o trompetista número 1, o outro é o saxofonista. Não, peraí, agora é orquestra, galera. Então peraí, agora você tem que fazer outra história. Mas me explica melhor. Então eu tenho que entender que a hora que o sax entra, a hora que o baixo entra. Entendi. Então agora eu vou ser um baterista mais com um nível de consciência e entendimento do todo maior. Isso para mim é a beleza da história do MBA, cara, que é de você ter uma educação em várias disciplinas que não são a sua especialidade nem a sua zona de conforto. E, obviamente, na hora de você tomar decisões como um líder de empresa, isso vai te dar muito mais robustez. Porque eu entendo qual é o impacto que uma coisa causa na outra, como que elas se interrelacionam, aonde dá conflito, é claro, entre o objetivo do cara mega comercial e o outro cara que está cuidando lá do caixa. Porra, às vezes dá merda. Por quê? Porque cada um tá tentando ser o melhor do mundo na sua especialidade. Mas, cara, no final do dia, não é esse o objetivo. Se é um esporte coletivo, o negócio é fazer gol. O gol não é só um cara, né? Não é o ataque, é só a responsabilidade do centroavante. Não. Se o centroavante fizer o gol e a defesa estiver aberta, vai ganhar, vai fazer um gol, mas vai tomar 5 e vai perder o jogo. Essa dinâmica, para mim, é que eu acho que é muito, muito bacana que o MBA acaba trazendo. Mas hoje em dia tem muitos outros formatos, né, cara? Assim, que eu acho muito legal. Vocês são um deles no final do dia. Assim, eu acho que tem outros formatos que são mais reais hoje em dia, para a realidade de hoje, né? De ser mais pragmático, de ser mais hands-on, de ser, aprende com outros, né? Bastante, porque uma coisa do MBA que eu acho que é legal e de algum jeito vocês replicam aprende com a dificuldade do outro, né? Estude de caso. Me conta, o que tá fazendo? Eu tô tendo que... meu problema é meio parecido, não é tão grande assim, mas é meio parecido. Como é que você tá fazendo? Eu tô fazendo, legal demais. Vou tentar fazer uma coisa desse tipo. Que no final é a história da combinatividade lá que o Murilo fala direto lá, que eu acho muito legal. Boa. Tem alguma aí? Eu ia virar para varejo aqui, mas continua. Pode virar então. Não, o varejo, assim, a gente vê que ele é muito cíclico, né? A minha segunda empresa foi uma empresa de varejo, que foi a Canui. Depois a gente fiz uma fusão com a Dafit, continuei lá até fim de 2016. Então, fiz o começo da minha vida no varejo online. Só que sou engenheiro, que nem você de formação. De moda, entendo talvez muito pouco. E a gente trouxe pessoas que entendiam de moda também. Mas a gente sempre, pelo fato de estar na internet, a gente sempre conseguiu medir tudo. E contra dados não há argumentos. Então, esses dados viravam informações que viravam ações e a gente ia arrumando toda a empresa de acordo com aquilo que o cliente pedia. Ia fazendo o design da empresa, dos produtos, dos canais, de acordo com aquilo que o cliente pedia. Né? E o que o cliente pedia era muito mais. Estou fazendo um anúncio, esse anúncio teve clique, teve gente entrando na minha página, a conversão tá boa, tá maravilhoso. Né? A gente não era muito apegado a Canui, a gente era para o público masculino, mas aquele público masculino que eu consigo trazer num custo baixo, que tem uma conversão alta e, consequentemente, a conta fecha, né? De eu trazer o cliente, fazer a venda. Que é diferente de você ter a loja, é parecido no fim do dia,
dia, né? Você tem talvez custo de operar essa loja. Custo de operar a loja, custo de trazer os clientes, a localização. Tem fluxo, tem a conversão. A criação da marca, no fim do dia, quando a gente fala da moda em si, principalmente para o público feminino, é muito importante. No nosso caso lá, a gente era uma multimarca. Por acaso, a gente criou, em algum momento, as nossas marcas próprias, né? Teve marketplace, sim, mas a gente era uma loja multimarca, que é um modelo totalmente diferente de uma loja de marca própria, né? Que a C&A são todos os produtos de vocês, as marcas de vocês, né? E o varejo, ele é meio que cíclico, né? Conta um pouquinho aí, você que está há 18 anos, né? Nesse mercado, como que você vê essa ciclicidade do varejo e como o varejo também é um negócio que nem você falou um pouquinho antes, que ele é muito de bater o bumbo, que é muito rápido, muito dinâmico. Cara, assim, é um negócio que eu digo que tem alguns tipos de negócio que são a prova de idiotas e tem outros que não são. Se você tem um time de gestores que é idiota, o negócio vai quebrar. Você tá com cara que tu ouviu em Harvard, hein? Não, essa daí eu falo desde antes. E o varejo, no meu ponto de vista, é um negócio que não é a prova de idiotas, cara. É um negócio, se o time não tá lá vendo o que tá acontecendo, arrumando a coleção, cara, é um negócio difícil de pilotar, cara. Porque a margem, ela é um pouco menor do que talvez em outros negócios, né? Um pouco não, pô. Absurdamente menor. E isso, cara, traz uma... Assim, se tem aquela adrenalina do dia a dia ali, pô, toda hora você tá trabalhando, você tá fazendo o negócio acontecer. Me conta como que é viver 18 anos de varejo, que isso daí é addicted. É a cachaça, né? Eu falo a cachaça, né? Cara, é mega desafiador, exatamente porque muda o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo, cara, assim, eu fico pensando... depois de tanto tempo eu vejo umas cenas assim que são muito interessantes. Pô, você vê a energia da empresa quando tá no momento, pô, tá vendendo pra cacete. Cara, assim, um negócio lindo de ver. Todo mundo vibrando, tá todo mundo alegre, tá divertido. Quando a venda dá uma travada por qualquer motivo, pô, astral baixa, cara. A galera perde energia, fica uma coisa mais tensa, mais cobranças, etc. Então, o que é interessante, que eu falo sempre, até para quem está entrando, muita gente que não é de varejo, que quer entrar no varejo, fala assim, cara, você entende que seu papel aqui é de venda? Você é uma empresa de venda, cara. A verdadeira C&A é aquele momento em que as pessoas entram dentro da loja e... Então, elas tomam a decisão de entrar dentro da loja, elas escolhem produtos e passam no caixa e saem felizes indo para casa mais confiantes ou mais esperançosas que vai ter um dia melhor na vida delas. Seja porque vai sair com o namorado, vai ficar mais bonita para ir num churrasco, sei lá, ou simplesmente está com uma roupa mais maneira que ela está louca para estrear. Isso é emoção, tá certo? Quando você sai, a pessoa saiu com uma esperança depois daquele momento. Então, é uma história de venda, cara. É de criar essas emoções. O cara fala, não, eu sou o cara de planejamento. Fala, bicho, você faz planejamento para aquela cena acontecer. Você faz tecnologia para aquela cena acontecer. Você faz estratégia para aquela cena acontecer. A cena é aquela. A cena não é o teu plano, a cena não é o teu controle, a cena não é a tua análise, a cena é aquela. Pessoas que tomam a decisão de entrar dentro da sua loja, se interessam por histórias que estão na tua loja e compram e saem com uma esperança de que a vida vai ficar um pouco melhor. Esse é o gol. Essa é a cena, cara. Então, na hora que você entende isso, você fala assim, se você está vendendo mais ou menos, tem duas possibilidades. Uma, o que você está criando como contexto como um todo, seja em termos de produto, seja em termos da experiência na loja, ou seja em termos de promoções, etc., está fazendo que mais vezes aconteçam essas cenas. E se a venda está menor, é o oposto. Então, assim, essa vibração de tentar entender essa dinâmica, e por mais óbvio que isso seja, isso não é óbvio numa empresa de 300 lojas, 15 mil pessoas, entendeu? Porque quando você vai fazendo empresas maiores, as áreas acabam ganhando quase como uma certa vida, assim, sabe? Uma certa agenda da área, agenda do líder da área. E no final, cara, o papel, às vezes, também do CEO de trazer isso. Volta para aquele momento, cara, o momento mais minimalista
da empresa em si, que é aquela história ali. Se está acontecendo mais ou menos, o varejo tem essa dinâmica do macroeconômico que, porra, influencia pra caramba, lógico, porra, aumenta a taxa de juros pra cacete. Porra, sobra menos pro cara comprar. Aí, o cara tem que disputar no salário dele, porra, comprar comida, pagar aluguel, pagar o transporte e, porra, comprar roupa. Se ele tomou uma espremida no salário, cara, a competição ficou mais dura para aquele momento. Até a pessoa tá afim de entrar na loja e comprar, mas, porra, ela tá pensando lá como é que ela vai pagar o supermercado, como é que ela vai pagar a escola das crianças. Então, no final, o macroeconômico tem uma influência danada e faz com que trabalhar no varejo seja uma história tudo menos entediante, cara. Tudo menos entediante. Pode ser bagunçado, pode ser desorganizado, pode ser um pouco caótico às vezes, pode ser muito divertido, muito alegre, muito, sabe, com muita energia, mas, cara, não é tédio, não é previsível, não é, sabe, aquela coisa mar de almirante, eu consigo saber exatamente quanto eu vou faturar em cada momento. Isso é bullshit no varejo, cara, não tem. E aí, porra, mas ao mesmo tempo, você tem que tomar um monte de decisão todo dia, baseado nessas previsões. Quanto eu vou vender? Né? Então, quanto eu vou vender é a pergunta-chave que fala quanto eu vou comprar de cada coisa, quanto eu vou distribuir para cada loja de cada coisa, a cada momento. Então, tem um monte de decisão que você tem que tomar, ainda mais se você trabalha numa empresa de moda, em que os produtos mudam o tempo inteiro. Porra, eu não tenho isso eu acho fascinante. Tem gente que acha que é enlouquecedor. Eu acho fascinante. Você imaginar, cara, que você tem 20 mil modelos no seu sortimento num determinado momento. Tirei a foto, tenho 20 mil modelos. E, cara, daqui a 3 meses, 60%, 70% disso não está mais lá. São outros 20 mil modelos. E o tempo inteiro é isso, não tem fim, nunca tem fim. Não, mas é a mesma camiseta preta. Não é, cara. Uma é gola V, a outra é gola U. É diferente, cara. Tem gente que gosta mais de gola V, tem gente que gosta mais de gola U. Né? Então, tem a história do preço. Uma tá na promoção. Não, o tom da cor da camiseta preta, uma mais... Gosto mais, outra gosto também. Tudo é relevante, cara. Porque... Eu falo assim, pô, é uma dimensão de emoção ali. Você olha o produto, você imagina você naquele produto, você visualiza o que vai ser aquela situação de uso daquele produto e aí você vai experimentar aquilo. Eu brinco que tem vários gates, né, no processo de compra de roupa. O primeiro é o gate de entrei na loja. O segundo é o gate de fui lá, me aproximei da peça. Terceiro é peguei. Tudo é gate, pô. Às vezes você não classifica para cada um desses gates. Peguei a peça. A quarta é, levei no provador. A quinta é, fui pro caixa, né? Então, pô, você tem vários... Nesse funil tem vários momentos ali de conversão fricção, ou não, né? Exato. No meu caso, ainda tem levar para casa sem perder. Tem um cesto. Não, mas é ruim. Se você perder, você volta pra loja pra comprar outra. Mas aí, pegando esse gancho que você falou dos gates e o que a gente fala aqui muito no G4, né, da jornada do cliente, ainda tem o cliente, na verdade, você não tem que ter cliente, você tem que ter consumidor, né? Você não tem que ter comprador, você tem que ter consumidor. Então não adianta o cara ir lá comprar roupa e não usar. Então você ainda tem que se preocupar do cara botar aquela camisa preta no guarda-roupa e, cara, como escolher é que ele vai escolher ela pra aquela ocasião que vai falar, porra, e aí aquilo ali vai fazer o brand na cabeça dele de falar, cara, aquele dia lá eu tava com aquela camisa da C&A e aí a C&A vira pra aquela pessoa vai pra outro caixinho do cérebro dela. Se nego chega ainda nessa história, vestiu, ela tá com vestido e tal, a amiga fala, ou o namorado fala, nossa, você tá linda hoje, cara, aí você foi pra outro gate. É o do, cara, tô seguro, né? Tô bem aqui nessa foto. Uma coisa que você falou aqui que eu gostei muito, você tem 15 mil colaboradores hoje na empresa. Você falou que um grande desafio é comunicação, né? Assim, uma das coisas que eu falo bastante aqui com a turma também é que se numa empresa menor a comunicação já é difícil, né? É você conseguir ter muito claro qual mensagem você está emitindo, como o receptor está recebendo essa mensagem e garantir que a mensagem foi emitida da maneira correta. Imagina numa empresa com 15 mil colaboradores, né? Hoje, como vocês fazem para essas grandes direções
passarem, entrarem no ouvido e ficarem na cabeça, né, de todo o time de vocês? Vocês têm algum processo, algum rito, algum ritual que vocês fazem Sim. recorrentemente com todo o time, ou pelo menos com uma parte relevante do time? Tem. Tem a rede social interna da companhia, né? E nessa rede social, por exemplo, a gente pode fazer e faz vários fóruns diferentes. Então, por exemplo, um fórum que tem um fórum, uma live que tem comigo uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e eu falo dos resultados da empresa, eu falo das prioridades, eu falo do que está rolando, o que a gente conquistou nos últimos tempos, etc., de metas internas, etc. E então esse é um formato, né? A gente tem reuniões de comunicação. Eu tenho, por exemplo, reunião com os diretores, que a gente chama de strategy meeting, que é uma vez por mês também, que a gente tem uma pauta estratégica e é o alinhamento do management com os diretores. A gente tem reuniões de resultados toda segunda-feira. Qual foi o resultado, o que está melhorando, o que está indo bem, o que não está indo bem, etc. Também, essa é a maravilha do varejo, né? Toda segunda-feira estamos lá falando de resultado. Ontem mesmo, no final do dia teve. E aí, cara, tem outros fóruns menos formais. Então, eu dei alguns exemplos de fóruns formais. Tem fóruns informais. Então, tipo, café com CEO. Então, aleatoriamente, escolhe um número X de pessoas e a gente tem, tipo, pauta 0. Fala aí, o que você gostaria de saber sobre a empresa? Você gostaria de saber quais são as suas preocupações, dúvidas, angústias? Manda aí e vamos falar sobre o assunto. Então, E quando vem aquela pergunta foda, assim? Cara, aprendi que pergunta foda fala a verdade, cara. Fala a realidade. Tenta falar de uma maneira... Se for uma coisa confidencial, né? Que se por algum motivo tem outras implicações, tenta dar uma história um pouco a mais alto nível, mas pelo menos real, cara. Porque as pessoas precisam confiar nessas discussões, né? E poder falar português muito claro, com respeito. Porque aí entra a história da cultura. Que é a cola, né? Fala, pô, é empresa. Eu brinco sempre, eu falo isso pra galera sempre. Falei, empresa é só um papel, né, cara? É um contrato social. A verdadeira empresa são as 15 mil pessoas interagindo todos os dias. E a cola que mantém essas 15 mil pessoas, é um pouco do que o Bruno estava falando antes, que é essa cultura. Quais são as regras que são ok? Chegar lá, bater na mesa e gritar, não é ok lá na C&A, tu tá fora. Porra, é assim, Paulo? Se o cara é um cara mais explosivo e que grita e que xinga, porra, mas ele é um talento, ele é o melhor do mundo no assunto X, cara, desculpa, tu vai ser melhor do mundo em outro lugar, na CA não vai ser. Porque tem uma dimensão de respeito que é inegociável. Não tem negociação para esse assunto. Então, essa cola, de algum jeito, quando eu falo dessa história do respeito, eu só contei isso para te falar desse negócio da cultura em si, que é... Quando você está nessas conversas, tem momentos que são difíceis. O cara sabe que tem momentos que são difíceis. O cara pergunta, às vezes, para dar uma testada, ou para ele tá curioso, quem sabe rola. E aí tem momentos, cara, com muito respeito, o cara vai receber a resposta que é possível naquele momento, às vezes, né? Perfeito. Mas, assim, é um aprendizado, né, cara? Assim, eu acho o assunto do varejo... Quem são seus mentores hoje? Onde você consome informação? Cara, assim, eu sou alumni de 3 instituições, né? The Duke, do IMD, que eu fiz um curso de Senior Leadership lá alguns anos atrás, que foi muito casca grossa, e da McKinsey. Então, eu tenho muitas informações que vêm dessas 3 instituições, de várias formas diferentes, vários formatos de como as empresas, os novos negócios estão se organizando nesse sentido. Mas, cara, essa é uma forma. Outra forma, cara, são de pessoas que eu respeito em determinados assuntos ou em vários assuntos, né? Então, vocês são uma forma de atualização para mim importante. Eu sento lá, o Alfredo que está mais lá frequente lá comigo, eu começo a perguntar, ele começa a falar, cara, eu falo, cara, eu fico maravilhado, assim, eu vou
tentando aprender o máximo que eu posso com tudo que vocês estão vivendo, que vocês estão provocando aí na história. Então, exemplos de pessoas como esse, o Alberto Serrentino, que é um cara também super varejista, muito forte. E, de algum jeito, cara, tem pessoas em várias disciplinas que vão me trazendo inspiração, ideias, possibilidades, coisas, às vezes com fornecedor. O cara, de repente, o cara chega lá. Hoje em dia é muito louco, né, cara? Tem um monte de gente hoje que está pensando em coisas que não estão no radar, né, normal do dia a dia. De repente o cara senta lá, conta o que ele está fazendo, fala, porra. Às vezes o produto nem é tão interessante assim, mas o cara tem um jeito de ver que, pô, quando você conecta com um problema que você está fazendo aqui, com a capacidade que você tem interna, pô, de repente tem um jeito de fazer aqui internamente, vamos fazer essa parada. Isso acho que no final do dia você tem que só ficar ligado no que está acontecendo, assim, né? Muito bom. Deixa eu puxar uma outra pergunta aqui. Você falou um negócio importante, né? Que, putz, venda, você é uma empresa de venda. Qual empresa não é uma empresa de venda? Alfredo, qual empresa não é uma empresa de venda? Não, você pega empresas de energia, assim, os caras têm mais demanda do que... Mas é uma empresa de venda, porque de certa forma você tem uma regulamentação, né? Quando você vai para países que desregulamentaram a energia, que é algo que vai acontecer no Brasil, onde você tem... acho que toda empresa é empresa de venda, cara. Eu gosto da ideia, cara. Eu gosto da ideia, mas eu acho que quando a gente fala venda, tem uma coisa de proatividade, né? Eu não sei, eu fico lembrando de um projeto que eu vi na McKinsey, que era de celulose, e era um plano que a produção ia começar a acontecer, então tinha todo um desenho, a produção ia começar a acontecer em 25 anos depois. Então, porra, imagina a dinâmica de um negócio desse tipo, né, cara? Que você tá fazendo um produto e uma planta, né? Que a planta é literalmente uma planta, mas é uma fazenda que o cara vai plantar determinado tipo de coisa que daqui a 25 anos ele vai começar a vender esse negócio. Então, cara, com todo respeito, de repente vai ter uma galera ouvindo aí desse segmento, mas para mim, cara, que vivo a hora? O oposto disso. É muito louco. Então, é uma empresa de venda? Alguém vai comprar aquilo ali em algum momento, cara. Fez um estudo de demanda, uma história macro, etc, etc. Mas é diferente do que a gente talvez chame de venda, né? Que é aquela coisa do dia a dia, né? Daquela batalha diária. Acho que tem meio que tirar pedido e tem meio que essa coisa de criar mercado, eu acho que é bem diferente. Dentro do teu próprio universo, vender camisa preta é completamente diferente do que vender o tricô que tá em alta porque a menina usou no BBB. É diferente, meu irmão. Não tem jeito. Vender jeans vai ser diferente do que vender aquela roupa grande, larga, com a gola gigante, porque o Justin Bieber apareceu e agora o mundo todo tá procurando por essa roupa. Não, eu acho que tem um outro ponto também agora que a gente tá discutindo, eu achei legal, é por isso que eu subi a bola aqui, que é um negócio que sempre volta na minha cabeça. Você tem algumas outras empresas, principalmente empresas de serviço, que você tem um limite de conseguir entregar aquilo que você vendeu. Então, você pensa numa software house, a limitação dela talvez não seja nem a demanda, né? Porque a demanda tem, mas cara, como que eu consigo achar time suficiente para colocar, para resolver ou entregar esse projeto, e uma vez que eu entrego esse projeto, eu ainda consigo ter um capital de giro positivo, porque dependendo para quem você vendeu o projeto, a empresa vai te pagar em 60, 90 dias e você tem que antecipar o salário todo mês para o time desenvolvedor. Então, acaba sendo que, em alguns casos, não é que a empresa não seja uma empresa de venda, porque ela também está vendendo o projeto para ela poder crescer, mas às vezes o gargalo dela seja muito mais em, cara, como eu consigo produzir esse serviço para conseguir entregar ele. Em algumas outras empresas onde esse limitante do serviço ou do produto, não que ele seja menor, mas talvez não seja tanto o gargalo, normalmente a venda ela se torna muito mais importante do que outros negócios. Mas eu ainda entendo que no fim do dia, bora vender, né? Somos todos vendedores. Fala aí, Alfredo. Mas falando em venda, a gente não pode deixar de te perguntar sobre o case da C&A de e-commerce, né? Acho que o e-commerce, que depois veio no grande case do app com Big Brother, que depois meio que se consagrou ali, pandemia, pós-pandemia, na venda pelo WhatsApp.
Cara, como é que foi essa tua história? Quando você chegou, já tinha e-commerce na CA? O e-commerce já funcionava? Não, era novo? Como é que eu sei a história. Tu conhece a história? Queria que você contasse essa história. Cara, eu cheguei em 2004, né? Naquele momento, o e-commerce tinha sido lançado em 2001 ou 2002 e ele durou 1 ano, foi fechado. Cara, todo mundo olhou para aquilo ali e falou, financeiramente, esse negócio não tá dando dinheiro, vamos sair disso, cara. Relaxa e segue o jogo. Então, a CA foi uma das primeiras a entrar no jogo do e-commerce e a primeira talvez a sair, ou uma das primeiras a sair também. Aí o assunto ficou no freezer durante até 2014, quando o pessoal da Europa falou assim, olha, Paulo, acho que você deveria pensar aqui nessa história do e-commerce também. A gente já tinha conversado 1000 vezes, e aí ele falou, você vai ser o líder dessa história, desse projeto. Tá bom. Eu não entendia nada desse assunto, zero. Eu sempre fui cara varejo físico total. E aí, cara, comecei a olhar e conheci o Mariano em algum momento. Da Vetex. E, porra, Mariano, me explica essa parada, cara. E Mariano, cara, foi nota 10. Eu adoro Mariano até hoje, porque eu acho que tem essa coisa assim de conexão, de como é que resolve esse problema, como é que faz isso direito, qual é para onde está indo essa conversa como um todo. E para mim funcionou super naquele momento, porque era SaaS. Ainda eram poucas empresas que estavam fazendo SaaS como plataforma. Eu tinha um budget de CapEx limitado, como eu já comentei antes aqui. E, cara, SaaS era perfeito. Falei, porra, olha, vai juntar fome com vontade de comer. Gostei do cara e, ao mesmo tempo, porra, cabe no meu bolso. Modelo de negócio bom. Então, foi em 2014 a gente inaugurou a loja. E ela rapidamente se tornou a primeira loja da companhia, e seguimos nessa jornada de desenvolvimento do e-com, muito legal, até que durante a pandemia teve o episódio aí, como você falou, do BBB, né? A gente fez Foi o primeiro BBB? Foi o de 2020? Que a gente patrocinou? Foi. De onde veio essa ideia, cara? Que foi muito ousado na época. Pô, e pegou o BBB, né? Então, isso foi que eu o falo BBB, assim, né, cara? Aquilo ali foi realmente uma história muito interessante, porque a gente estava no lugar certo na hora certa nesse assunto, porque e com coragem, naquele momento tinham poucos conteúdos sendo produzidos no mundo, seja de filme, de série, de novela, e o BBB era um conteúdo. E as pessoas em casa. Então, a visibilidade que a gente conseguiu foi forte. E naquele momento a gente decidiu que a gente ia colocar todos os nossos canhões para a dimensão digital, que era uma das nossas plataformas de crescimento, ainda é. Mas então, nesse sentido, a gente começou a falar do nosso app, falar dos nossos formatos de entrega, o Clique Retire, que naquele momento também era bem importante, né? Então, tudo isso alavancou. A gente saiu de 150 mil pessoas de mal para 3,5 milhões em alguns meses, entendeu? Então foi assim um negócio meio colossal assim, de aceleração. E durante a pandemia, aí voltando no final ali da história, que acabou virando o início, na verdade o final como virou o início, que foi o WhatsApp, né? Então, todas as lojas fechadas. Começa aquela discussão, obviamente teve um primeiro momento mais financeiro da história, como é que eu sento no caixa, como é que eu garanto que vai ter continuidade, renegocia, tal. Mas depois do momento fala, tem que vender, galera, então tem que vender outras coisas, vender outros formatos, outros canais, outros jeitos. E já tinham algumas empresas, poucas, que estavam fazendo algum trabalho via WhatsApp. Porém, existia um mito de que um produto do ticket C&A não ficaria de pé financeiramente através da venda do WhatsApp. Ou você tem que fazer um ticket médio muito alto, né? Empresas mais de alto padrão, de mais upscale, né? Ou tickets tipo eletrônicos, muito pesados. Então,
não funcionaria. Mas a gente tinha um ativo, cara, e a gente tem esse ativo, que foi, para mim, chave nessa equação, que era o programa de relacionamento, que é o C&A e Você. Naquele momento da pandemia, a gente tinha algo em torno de 15 milhões de pessoas cadastradas no programa. Caramba. 14, não sei, alguma coisa nessa ordem de grandeza. E isso nos deu a chance, então, de todos que tinham opt-in, da gente começar um diálogo. E começou de um jeito mais artesanal, e aí a gente foi trazendo alguns especialistas, assim, alguns caras assim, que foram nos ajudando nessa jornada a tornar a história diferenciada e realmente bem mais forte. E hoje acabou a pandemia e virou um canal muito, muito forte pra gente. E não é forte no sentido só do performance, volume de vendas. Para mim é forte na perspectiva de futuro, né? Porque eu acredito demais, já conversamos sobre isso 1000 vezes, eu sei que o Alfredo é da mesma filosofia, né? Que assim, o What's, cara, ele te dá a possibilidade de ter um diálogo, ele dá uma humanizada nas relações e nas transações como um todo. Ele te dá a possibilidade de você ter pessoas que podem ligar para alguém da C&A ou pode falar e ter o seu embaixador C&A, que vai te tratar como você, né? E não um e-mail em massa, né? Eu odeio, por exemplo, receber aqueles e-mails de massa, sabe? Tipo, o cara só botou o meu nome ali, aquele e-mail que o cara deve fazer lá, aquela conversão lá de 0,1, mas foda-se, ele manda 5 vezes o mesmo e-mail e no último ele fala, bom, como você ainda não respondeu, eu falo, porra, brother, tu me invadiu aqui, final, cara, vai se catar, mas some de perto de mim. Dentro de uma estratégia macro funciona, só que não constrói a marca e o relacionamento, a conexão. Eu vou te dizer que em alguns casos criam uma animosidade até. Anyway, mas voltando lá, eu acho que o WhatsApp, ele no final do dia te dá a possibilidade de você personalizar em massa. E que é o grande lance que, né, fala, pô, tá bom, aquele cara da quitanda lá do século passado, que você sabe, ô, Alfredo gosta de camiseta preta, ô, Alfredo, chegou uma camiseta preta aqui que é a sua cara, olha isso aqui, que bacana, tal, comprei pensando em você. Essa cena que existia lá na quitanda com uma pessoa, com um cara, uma pessoa, com um número limitado de clientes que o cara tinha, agora você tem a chance de fazer isso através da tecnologia e ter esse nível de personalização e ter esse nível de diálogo. E isso, para mim, é que é a beleza dessa história. Por isso que eu acho que eu olho para o futuro e falo assim, para mim tem muito mais a ver com, por isso que a gente tem falado bastante, né? Essa C&A, que é só sua. Porque aquilo o cara vai sabendo, você gosta disso, você não gosta daquilo. Então, pelo menos agora eu não vou ficar oferecendo tanto roupa de criança pro Alfredo. Mas quem sabe? Quem sabe no futuro? Quem sabe no futuro próximo aí, né? Esperamos, pô. Mas eu acho que é exatamente, você falou uma frase lá na NRF esse ano muito legal, e que eu acho que é pesado até o que eu vou falar, mas é uma grande verdade. Mas 90%, eu não vou botar 100% para não botar tudo, mas 90% do cliente é carente. E a compra, eu vejo ela muito como uma ferramenta para quebrar a carência, para substituir a carência. Então, às vezes, tá, carente e tal, não sei o que lá. Você é carente, pô. Não, eu sei, mas você também. Então, todo mundo é carente. Todos somos. Eu vou ter 90% porque tem a compra por necessidade, tem a compra por oportunidade. Existem outras compras, mas quando você vai num shopping, por exemplo, se você eu gosto muito dessas experiências sociais. Então, às vezes eu vou no shopping e aí eu almoço no restaurante do shopping e dou uma volta assim. Cara, você claramente vê que aquelas pessoas naquele horário estão ali, e não são poucas pessoas, comprando porque brigou com o namorado, comprando porque... Não é porque precisa, não é porque é uma oportunidade. É porque ela tá suprindo alguma carência dela naquele momento, seja de relacionamento, seja no trabalho. Então acho que tem muito disso. E aí você falou um negócio
a frase que é conversou, vendeu mais, né? Que eu falei que eu ia imortalizar essa frase, que é muito boa. Conversou, vendeu mais. Conversou, vendeu mais. E, cara, no final, é uma grande verdade. Hoje a marca que usa tecnologia para aumentar essa capacidade de conversar, que é ler o comentário do cliente, que é ver o que o cliente está curtindo, né? E entre várias outras coisas, ela tá vendendo mais. E aí, é a discussão que a gente teve em Nova York com o Bross lá, do tipo... E o mundo tava ignorando isso. O mundo tava todo apontando para um lado, pro mainstream, que era... Cara, a internet, a venda automatizada, o cliente empoderado comprando sozinho e tal. E talvez o cliente não queira usar a internet para comprar sozinho. Então, eu olho para essa cena e falo assim, somos seres humanos, né? Você falou da carência. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que entram na loja e que pegam várias peças, entram no provador, vestem todas, tiram um monte de foto e vai embora. Porque aquilo ali, cara, às vezes é um break do dia, um break da vida. Brigou com o namorado, tomou um esporro do chefe, tá cheio de problema na vida, com os pais, com os X. E pô, aquilo ali quebra um pouco. Porque aí você pega uma peça, vai no provador, você sonha. Pô, isso aqui eu ficaria bem. Pô, isso aqui numa ocasião mais uma formal, pô, isso ficaria super bem. E, cara, tá bom, não precisa nem comprar. Acabou, guardou, botou, devolveu ali, voltou e voltou o dia. Voltou pra vida. Então, isso que você fala, quando a gente tava brincando lá do negócio lá em Nova York, mas que eu acho que é sério mesmo, porque é o seguinte, uma coisa acho que a história da conversa é o engajamento humano. Né? Eu estou prestando atenção em você, você está prestando atenção em mim, eu vou tentar te ajudar, você vai tentar me ajudar, e a conversa ela traz essa dimensão de conexão. E conversou, vende mais. Se você conversar de verdade, vai vender mais. Não tem erro. Não tem erro. Porque a conversa, por isso que eu falo, não é um monólogo, né? Por isso que eu falo, tem determinadas comunicações hoje que são quase que agressivas, né? Mas, pô, quando você tem uma conversa de verdade, você esquece, vai passando o tempo, você vai conversando, um puxa outro assunto, outro puxa outro assunto. Cara, isso engaja, e no que engajou, vende mais, né? Eu acho que o WhatsApp, de alguma maneira, esse canal, eu acho que vão surgir outros, talvez, ao longo do tempo, mas esse canal que te permite ter um tipo de diálogo e ter um tipo de conversa, ele vai ser muito mais forte do que esse outro canal que é mais autômato, sabe? Mas tá tudo automatizado, tá tudo tecnologicamente correto, mas tem que ter alguma coisa, cara. A gente é seres humanos. Você falou, você gosta de experiências sociais. A gente é latino, cara. Muitas vezes eu vejo alguns exemplos que as pessoas dão de coisas que acontecem nos Estados Unidos ou na Europa. Tem uma estatística que eu mostro para as pessoas, falo assim, isso aqui é pré e pós-pandemia. Percentual de vendas online, e-commerce only, países anglo-saxões versus países latinos. Não estou falando de desenvolvido e não desenvolvido, tá? Estou falando de saxões latinos. Espanha, França, Itália. Contra Inglaterra, Estados Unidos, países nórdicos. Penetração da venda e-commerce de moda nesses países é muito maior do que de muitos Desde anos sempre. Acontece. Aí fala assim, não, porque nos Estados Unidos já está em X% a penetração. Ok, cara, mas é outra dinâmica, é uma outra relação. O povo latino, ele é um povo que, gosta de se... Sabe, tem uma coisa mais ajustada no vestimento. Por quê? Por que essa história? Porque o latino tem mais essa malemolência, cara. O corpo é um negócio mais importante. Ele não é só um instrumento físico. Ele tem uma coisa de expressão. Então eu vejo a cena do latino e do anglo-saxão e vejo assim, a história nossa, ainda mais aqui no Brasil, é de conversa, cara. Precisa de emoção, não é só transação. Transação talvez seja mais objetivo, talvez sejam outros formatos, outras culturas. E aí, respeitando a nossa cultura, por isso que eu falo, tem que conversar, cara. Se conversar, bem demais. Muito bom demais, muito muito bom. bom. Bom, conta pra gente alguma curiosidade do BBB, alguma coisa louca assim de...
de uma prova, quantos acessos bate no site, quanto vende num dia de prova. Ô, cara, sim, curiosidades. Bom, a gente não patrocina mais, né? Esse ano a gente não patrocinou, a gente decidiu não patrocinar, né? Esse ano de 2023. Fizeram 2 anos seguidos, né? A gente fez 21, 22. Então 20, 21, 22. 20, 21, 22. 3 anos. 3 anos. 23 a gente decidiu não entrar e eu acho que foi uma boa decisão. Estou feliz com a minha decisão naquele momento. A carinha de alegre, tipo assim. Já volta de novo. Mas quando vocês calma. fecham, você sabe, por exemplo, quem vai ser o casting? Não. Sabe de nada. Sabe de nada. Tá no Sabe escuro. de nada. Sabe de nada. E tem aprendizados. É um projeto, né, cara? É um projeto que, em tese, vai funcionar. Mas, ou não. Eu acho que agora tá exigindo revisões lá, né? Na minha opinião, tem aí um trabalho para ser feito lá. Mas, anyway, coisas muito interessantes que foi... Quando a gente fez lá o desfile virtual, não sei se você viu esse pedaço, assim, foi muito legal, porque era... Como que a gente ia entrar na casa para fazer um desfile se eles não podem ter contato com ninguém, né? Então não pode entrar ninguém lá dentro da casa. Eles não podem ter contato com nenhuma pessoa. Aí a gente resolveu fazer isso, né? Dentro dessa dimensão digital, tecnologia, a gente fez um desfile virtual. E aí os caras ficaram sentados ali no sofazão lá e tinha uma projeção 3D que estava acontecendo um desfile no outro lugar sendo transmitido ali naquela projeção 3D que eles estavam vendo. E, pô, foi espetacular aquilo ali ninguém tinha feito aqui no Brasil, nada parecido e tal. Foi sensacional. O número de downloads de aplicativo num determinado dia, cara, ele vai assim, tipo, sei lá, 500 vezes do normal. É um negócio assim absurdo quando você acerta. Mas teve outros momentos que a gente também fez promoção e não fez tanto. Então, depende demais da dinâmica, daquele momento, do contexto, da ação. Não é uma receita padrão, assim, de colocou lá e aí, porra, já tem um resultado X. Tem resultado, é um negócio que tem uma visibilidade absurda, é fato, mas o call to action ali Precisa ser ajustado. Cara, é uma arte, Mas tá? acho que Eu em tudo, diria né? que é uma no arte. No e-commerce, no e-mail. O criativo, né? É uma arte, né, cara? Eu falo muito aqui pro time, eu tava até de manhã conversando com eles aqui, tipo, você vender na última semana do mês é diferente de você vender na primeira. O contexto é completamente outro. O que vai fazer o cara fechar na primeira semana do mês é completamente diferente do que vai fazer o cara fechar na segunda. Na última. Que é completamente diferente do mês que o cara acabou de viajar e torar no carnaval. Então, assim, se você não criar o contexto, né? A conversa certa, cara, você não retém a atenção. A pessoa vai falar, cara, eu quero, mas, puta, acabei de voltar. Então, tem que saber construir isso muito bem. E aí eu acho que a tecnologia hoje empodera o vendedor. Cara, às vezes o cara entra lá no LinkedIn do cara, viu que isso é uma notícia legal, viu, dependendo do que o cara postou, tu já sabe se o cara tá num dia ruim ou não pra ligar pra ele e falar alguma coisa. Aqui a gente faz um negócio Isso é legal. na última semana, muito fácil. Pode até ser um insight pra vocês fazerem, que é o quê? Cara, no final do mês, quando você tá ali na sua capacidade de geração de oportunidade, de leads, no nosso caso, diferente do que você precisa pra bater a meta, cara, ao invés de eu sair pedindo pra todo mundo, porra, deixa eu pegar lá quem tem um NPS maior, que é o cara que eu sei que gosta da gente, eu sei que avaliou bem a gente. Porra, como é que eu faço esse cara virar uma mídia pra mim? Né? Como é que eu falo pra esse cara, porra, tudo bem, beleza, estamos aqui no último dia do mês, na última semana. Você tem algum amigo empresário, quer mandar teu sócio, porra, o que você acha? Então, assim, usar a tua base de NPS alto como mídia, e não só vender pra esse cara. Porque às vezes vender pra esse cara de novo, tu não vende. Mas às vezes nesse momento você fala assim, porra, me indica pra alguém, o cara indica. Maneiro. Então, eu acho que é um puta insight. Eu acho que isso é uma coisa importante hoje no CTA. Acho que o CTA, hoje em dia, talvez conhecido pela galera mais digital de copywriter, né? Eu acho que é uma coisa, eu levo isso bastante na discussão de lá, muito importante, que se você hoje pegar as grandes empresas, ou a maioria delas, não existe um copywriter. Não existe. Não tem esse cara, não tem essa pessoa, a contrata, terceiriza. Só que hoje
essa comunicação é descentralizada em tantos meios diferentes, a capacidade de criar tanto CTA, essa pessoa, esse profissional, ele é muito importante. Cara, engraçado, ontem eu tava tendo essa conversa com o cara do saque. Que você começa a ver vários indicadores mostrando que os bots, para algumas dimensões, estão tendo um nível de engajamento e de resposta muito melhor do que o tradicional call center, etc. E aí, a gente estava falando sobre isso, mas, cara, eu não quero... Eu tenho ojeriza aquela coisa formatadona, padronizada, impessoal. E aí, ele falou, cara, não, mas a gente tem que trazer copywriters que possam, de fato, poder pensar em todos os diálogos, todas as situações, todas as emoções que estão rolando naquele instante, que o cara está fazendo uma reclamação, o cara está com um problema, o cara quer resolver um negócio, para poder criar essa conexão, que é exatamente o que você está falando, cara, exatamente essa cena. Eu acho que é uma posição negligenciada hoje pelas empresas, porque eu pego lá meu exemplo de loja integrada, a gente emite 40 mil boletos por mês. Meu amigo, se eu mandar o mesmo boleto para 40 mil pessoas, vai ter o cara que não vai receber, vai ter o cara que não quer abrir, até o assunto que você manda, a informação. E aí entra o outro ponto, que né, a Nardon trouxe esse ponto do poder da comunicação. Cara, comunicação é outro entender, não é você falar. É isso aí. Comunicação não é sobre disparar o e-mail, é sobre outro abrir. Exato. Sobre o cara querer ler, sobre o cara querer clicar. Então, esse desafio de você se comunicar de acordo com o canal, de acordo com o momento, de acordo com a pessoa, faz uma mensagem, ter que ter vários textos diferentes. E aí, quando você faz isso, e aí você está falando do saque, você pode olhar o saque como uma forma de resolver o problema do cliente, como um custo, ou você pode ver o saque como um criador de novas oportunidades, aonde eu resolvo o problema do cliente, já gero um cupom para ele, eu já convido ele para uma live, eu convido ele para uma coleção, e aí aquilo ali já muda completamente, que é o lance da loja física. Exatamente. Você pode olhar a loja física só como loja e falar, vendeu X, custou tanto, ou você pode olhar e falar, pô, vendeu X, mas capturou tantas pessoas de e-mail, mas entraram X pessoas, mas passaram tantas... Ou seja, como mídia ela foi bem, como audiência, Warner, ela foi ruim, como venda ela foi bom. Exato. Né? E aí você começa a diversificar essa análise, essas atribuições, né? Vamos dizer assim, nos canais. A parada ficou mais complexa, né, cara? Ficou complexo. Acho que essa é a palavra. Ficou complexo. Fica cada vez mais complexa. Mas eu acho que tem um ponto positivo, né? E não acho que vai ser mais um hype, que nem foi blockchain, que é, no fim do dia, toda essa parte de inteligência artificial com chat Isso vai ser GPT. bizarro. Que, cara, tem, assim, tá num nível que tá assustador. A gente tá fazendo muita coisa aqui interna no G4. O João, nosso sócio, tem puxado e liderado essa frente, cara. São umas coisas assim que eu caramba, cara, eu fico... Como assim, né? Cara, como não, assim, cara, né? esse é um negócio assustador. É assustador. Assustador real. Agora, o Bing novo, que ainda está em versão beta, que não está liberado para todo mundo, que é o buscador da Microsoft, Sim. Eles colocaram lá dentro toda a parte de chat GPT. Só que assim, ele busca na internet ao vivo hoje, no que está acontecendo. Então não é só o mecanismo que você tem do chat GPT que foi rodado há um ano atrás, né? O último corte que eles fizeram. É com real life data. Mas é o que... Cara, é um negócio assustador. Assustador. O que é muito bom, porque quando você usa isso da maneira correta, te dá um ganho de eficiência gigantesco. E principalmente para você conseguir essa parte de personalização de conversas, para mim é o que vai ser o enabler, é o que vai permitir que essas coisas aconteçam em grande escala. A pergunta agora é como que de fato eu trago isso, né, para a execução e para a prática, no caso de vocês que estão conversando com milhões e milhões de pessoas. Hoje a gente usa ainda aqui muito mais para propósitos internos, para ganho de eficiência do time. Sei. Isso ajuda muito já. Agora, para comunicação real time, ali, eu acho que vai ali uns 6 meses ainda, mas é algo que, principalmente para essa parte de saque, dá para ficar bem atento, que eu acho que tem coisa legal aí para vocês extraírem. Maneiro.
Fala do kitesurf, quando você começou essa brincadeira? Porra, vamos chegar agora no que interessa. Quando você começou a praticar kitesurf? Ô, cara, a história do kitesurf também é muito louca, porque, pô, sempre tive lá na Barra, né? A gente, pô, olhava lá na praia, via aqueles caras que estavam começando lá, falava, porra, maneiro isso aí, hein, cara? Deve ser difícil aprender, ficava com aquilo na cabeça. Aí teve uma vez que eu fui pra Jeri com a Tereza, com a minha mulher, e aí, a gente tava lá em Jeri, aquele turistão mesmo. Aí, pô, fomos lá no... Tem um buraco lá, né? Que todo mundo vai lá Lagoa visitar. Azul lá, negócio azul, não é? Não, não é Lagoa Azul, não, cara. Eu sei. Ali na pedra. É uma pedra. buraco na Esqueci o nome aqui agora do tal agora. Aí a gente foi lá. E aí, cara... Pô, é no mar, não é? Não é, no mar. Aí uma galera, aquela coisa bem turistas, aí tudo que eu não gosto, né? E ela também não. Então aí a gente olhou para o lado direito, tinha uma puta praia assim, né? Deserta, assim. Falei, pô, vamos dar uma caminhada aqui, vamos dar uma caminhada. A gente foi dar uma caminhada, cara. Para quem não conhece ali Jeri, então dali dessa ponta até o Preá, que é onde a gente foi caminhando, mais um pouquinho. Não, vamos andar mais um pouquinho. Vamos andar mais um pouquinho. A gente foi a pé. De lá, 10, sei lá, dá uns 10 km. Não, dá mais ou menos 10 quilômetros. 15 km. Ok. A gente gosta de andar, a gente anda bastante e tal. Então, chegamos lá, aí tinha uma pousada. Aí chegou lá naquela pousada, tinha uma escola de kite e uma pousada. Chegou lá na pousada, vamos dar uma olhada na pousada. Aí a gente deu uma olhada na pousada. Pô, bacana, hein? Bacana esse bangalô, super legal, rústico. Rancho do Peixe. Porra, nossa cara ali. Exatamente. E, lá no rancho. E aí eu tinha marcado o restante da viagem a partir do dia seguinte em Flecheiras. Eu cancelei e fiz a reserva lá no rancho e fui fazer aula no mesmo dia. Quando foi isso? Com a ilusão. Isso foram em 12 anos. 12 anos. 2010. Foi bem no comecinho do kite. Então, 2010. Aí, cara, a gente... Eu iludido, cheguei lá e falei, pô, vou fazer a aula, né, cara? Tinha 2 dias. 2 dias de aula. Aí eu vou fazer 2 dias de aula, obviamente não aprendi nada, né? Sei lá, tava só no kite control, papapá. Eu voltei no ano seguinte, passou um ano, não fiz nenhuma aula, passou um ano, não fiz nada... Voltei lá, fiquei lá uma semana. Não foi suficiente ainda. Fui na 3ª vez, outro ano. E aí aprendi. Aí eu falei, pô, agora fiquei independente. E tá, a partir daí, cara, começou a febre, né, bicho? Eu, porra, vou algumas vezes por ano pra lá. Passo 1 semana, 2 semanas, dependendo da história. Esse ano já fui 2 vezes, né? Fui em janeiro, consegui agora no carnaval. Mas eu acho assim... Uma coisa assim espetacular, cara. Eu acho assim, muito top, muito cara. animal. É muito top, é muito top. Porque, pô, vocês que velejam também sabem bem dessa cena, né? Pô, cara? vamos assim, fazer o rally esse ano com a gente? Rally, cara, eu tô planejando uma viagem, eu até falei com um brother meu lá, pros Lençóis, saindo ali do Preá, indo até lá aos Lençóis Maranhenses, velejar dentro dos rios, das lagoas lá dos Lençóis, assim, tipo, é uma viagem, cara, eu vi as fotos, assim, um negócio assim... E o Delta? Então, incluindo o Delta. Incluindo o Delta. Incluindo o Delta. Legal essa viagem. É um negócio, assim, absurdo, Se cara. for mais ali pra novembro, eu tô dentro. Eu também. Porra, tô dentraço. Tá bom, podemos organizar Amanda, aqui. libera nós. Essa liberação vai sair caro, meu filho, agora. Vai sair caro. Nossa, tu tá ferrado. Ele acho que vai ter mais dificuldade de ser liberado, viu, cara? Que entre Não, nós. vai dar. Ela já liberou pro 11 a 16. Já? Vai ser logo depois, né? Vamos ver. Depois do dia D é outra coisa. Aí, Amanda, depois do dia eu sei qual é. Mas, anyway, cara, assim, eu acho que é uma história espetacular de você ver a natureza, ter contato com a natureza, mas o que pra mim é mais legal é naquelas 2, 3 horas de velejo por dia ali. Cara, eu esqueço de tudo, cara. Eu só tô pensando ali na posição do kite, no vento, na prancha. É um esporte muito presente. Cara, é ali, cara. Você tá ali. Não é um negócio... Tipo bike, que tu vai pensando na vida. E, pô, já fiz muitas vezes meditação na minha vida. Teve uma época bem zen que eu vivi, cara, assim... ali, pra mim, é a meditação dinâmica mesmo. Você não pensa em nada, você tá pensando em você. Tô ali, presente. Concordo. 100%. E se você pensa em algo fora, você cai.
Cara, pra mim é batata. Eu tô ali pra... Daí, cara, vem aquele pensamento, entra na cabeça do Caio. Obrigado por cair. Não era pra eu estar pensando, era só pra eu estar aqui, cara. É sensacional. Só tem que estar presente, né? E é uma galera muito legal, assim, né? Você vai juntando um grupo de pessoas, assim, cada vez mais. Você vai falando, pô, tem várias amizades muito legais que estão surgindo por conta do kite. Irado. Muito bom. Ó, reta final. O que você acha? Qual é a palavra que define a conexão de engenharia e varejo? Cara, engenharia tem uma definição clássica do day one da faculdade, que eu brinco que naquela época eu não entendia nada, mas hoje eu entendo. A engenharia é a arte de resolver problemas. Varejo é problema todos os dias, de todos os tipos. Por isso que é tão conectado assim. Varejo é a arte de resolver problemas dos seus clientes. Boa. Se você tivesse o superpoder para acabar com um problema do mundo, qual problema você acabaria? Cara, assim, se eu pudesse ter esse superpoder, eu acho que seria a fome, né? Acho que fome é uma história que tinha até uma brincadeira quando eu era consultor, que era assim... Esse problema não pode ser... Você não pode arrumar um problema tipo acabar com a fome no mundo, porque é muito complexo e muito desafiador fazer isso. Mas é um fim do mundo a gente estar aqui conversando e eu, no mesmo tempo, saber que tem um monte de gente que não está comendo há alguns dias. Então isso para mim me pega. Para mim esse seria o meu superpoder, eu usava nessa. Boa. Muito bom. Mais alguma? Bom. Estamos quase 2 horas aqui já. Sensacional, pá. Parece que ficou 15 minutos. NRF 2024. Inteligência Artificial 2.0. Vai estar lá? Não tenho essa certeza ainda, cara. Porque ele compete com as minhas férias. E o velejo também. Ai, boa. Muito bom. Bom, galera. Então é isso. Mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Deixe um comentário aí. Vocês estão assistindo na plataforma, seja no Spotify, seja no YouTube, seja vendo corte no Instagram. Deixa aí seu comentário. Não esquece de seguir a gente lá, @podcastextremos. Meu arroba Alfredo Soares. Bruno.Nardon. @paulo.correia. Boa. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Não esquece de deixar os comentários quem vocês querem vir aqui com a gente. E lembrando que esse episódio também, um agradecimento especial a Salesforce, que é a nossa patrocinadora aqui no Extremos. E eles têm a solução completa. Suíte completa para acelerar suas vendas e se relacionar melhor com seus clientes. Então, fica aí a dica para vocês também. Salesforce, tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!